Bom, continuando, de onde a gente parou, nós falamos que vai ser o fim das armas e das guerras. E lá em Oséias, no texto que a Ellen leu, Deus fala que vai tirar o arco, a lança e a guerra da terra. Aí, no texto que a irmã Mônica leu, né? Agora a Ellen vai ler Isaías capítulo 2, versículo 4. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para batalhas. Então, olha só, eles transformarão as suas lanças em arma de fogo. Então, a arma que existia era o quê? Era a lança, era a espada. Transformarão em instrumentos de arado, que ele fala aí, porque a sociedade era agrária. Então, boa parte da atividade da sociedade era no campo. Hoje em dia, que a sociedade tem uma diversidade grande de atividades, o que a gente pode traduzir para esse texto aqui? Que as armas de guerra serão recolhidas, revólver, fuzil, granada, serão reciclados e transformados em quê? Em celular, em porta, em geladeira, em televisão, coisas que não vão mais causar mal. E aí vai ser o fim dos assaltos, vai ser o fim das guerras, vai ser o fim dos conflitos. Nós vamos viver num mundo, num milênio, onde esse tipo de coisa não acontecerá mais. É um tempo de paz, é um tempo onde as pessoas já não vão mais precisar de armas. Pastor, como o inimigo vai ser preso, né? O inimigo vai ser preso, por isso que haverá essa paz, né? Sim. Vai ser preso. Agora, esse governo que Deus vai governar, ele vai governar através de alguns os governantes que vão consultar a Deus, como é que passaram Moisés. Como é que vai ser esse governo, assim? Como é que Deus governaria esse governo? Boa pergunta, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Essa é boa. Irmã Nélia, pode ler o próximo texto? Agora a gente vai ver uma outra característica do milênio. Primeiro, as pessoas buscarão a Deus voluntariamente. Segundo, o fim das armas e das guerras. E terceiro, a abundância de recursos. Isaías 65, 21. Do 21 ao 24. 21 ao 24. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão de seu fruto. Já não construirão casas para que os outros ocupem. Olha só, não construirão casas para que outros ocupem. Hoje em dia, as pessoas não invadem casa. MST e outras. Aqui na comunidade, se tu deixar tua casa vazia uma semana, quando tu voltar, já tem alguém morando lá. Então, a gente vai viver dias onde isso não vai acontecer mais. Onde as pessoas vão poder construir as suas casas sem a preocupação de que elas sejam invadidas. Já não construirão casas para que outros ocupem, nem plantarão para que outros comam, porque o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes com eles. Antes de que clamem, eu responderei. Mesmo antes que digam algo, eu os ouvirei. Então, a abundância de recursos, aquele café da manhã que a gente teve hoje aqui com aquela mesa farta, isso daí vai ser comum no milênio. Quem gosta de uma boa comida não vai poder ficar de fora do milênio. Passar necessidade. No milênio ninguém vai passar fome. Aquela picanha que o Lula prometeu que até hoje não chegou, no milênio vai ser farto, né? O quilo da picanha vai custar R$1. Por quê? Qual é o grande problema da humanidade hoje? É a ganância. Produtores de leite, a gente vê, e outros também,
outros produtos agrícolas, eles queimam os alimentos ou jogam fora para não vender barato. Outro dia apareceu uma reportagem de um camarada que é produtor de leite tomando banho de leite, como um protesto, porque o preço do leite estava muito barato e não compensava para ele vender, ele abriu a torneira e tomou banho de leite. Poderia ter doado para alguém pobre, né? Então a gente vive num mundo onde poucos têm muito e muitos têm pouco. Os recursos estão nas mãos de uma minoria da população mundial. Pessoas que nem sabem quanto tem na conta de tanto dinheiro, que nunca vão usar aquele dinheiro, enquanto a gente morrendo de fome. Isso vai acabar no milênio. Então vai haver abundância de recursos, abundância de comida, abundância de dinheiro. Tudo que a gente possa imaginar vai acontecer no milênio. E uma outra... No outro lado também, né? Tem outro lado também, né? Em São Paulo foi aprovada uma lei, né? Que estão querendo revogar agora, que a pessoa não pode mais fazer doação, pelo menos na cidade de São Paulo, alimentar as pessoas de rua, entendeu? Alimentar, porque eles querem que as pessoas que vão levar comida para os moradores de rua tem que ter um local determinado, local de vigilância, a vigilância sanitária tem inspecionado, tem que ter CNPJ, ver a qualidade da comida, ou seja, o governo não alimenta os moradores de rua e ainda quer impedir quem faz, entendeu? Isso já está em pauta, já foi aprovado. Não, voltou para ser em estudo, não sei se saiu totalmente não, para mudar alguma coisa. Um projeto do PL aí. Quer dizer, eu ouvi dizer que na Coreia do Norte, os moradores, eles têm acesso a não sei quantas gramas de comida por dia. É restrito, né? É limitado. E muita gente passa fome na Coreia do Norte e em outros países também por causa dos governos. Enquanto Kim Jong está lá apertando o botão para lançar aqueles mísseis, né, intercontinentais que passam por cima do Japão, gastando bilhões, milhões, sei lá, com aquilo ali, o povo dele está perecendo. Quem foi o próximo? Irmã Joelma? Ficou com qual texto? Isaías o quê? 65, né? Não, acho que é 45. Foi 20 e 22? Não, de 20 a 25. 45, mano? Pera aí, deixa eu ver Eu aqui. acho que é esse, vou confirmo. Caio ficou com qual? Não, então o seu é 65. Do 20 ao 22. Passa o microfone para com ela, tá? Isaías 65, do 20 ao 22. Abundância de recursos. E agora, o texto que a irmã Joelma vai ler fala de longevidade. Longevidade. Do Isaías 65, do 20 ao 22. Isso, só que dentro desse texto aí, vai repetir, porque fala sobre a abundância de recursos, mas eu queria dar ênfase agora à longevidade. Vai até o 25, né? Até o 22, do 20 ao 22. Tá. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Olha aí, o menino morrerá de 100 anos. Mas um menino, olha a expressão. Um menino, tipo João, teu irmão, vai ter quantos anos? 100 anos. Imagina, né, Ellen? Quantos anos tem seu irmãozinho? Meu irmãozinho tem 100 anos. Já aprontou 100 anos? 100 anos, aprontando. Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E eles edificarão casas e habitarão e plantarão vinhas e comerão o fruto delas. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Gozarão por longo tempo das obras da sua mão. A pessoa constrói uma mansão, dá dura a vida inteira, quando chega aos 70, 80, já está quase partindo, não vai aproveitar aquilo que a pessoa construiu ao longo da sua vida, né, com tanto sacrifício.
90 anos, de repente é o tempo que uma pessoa vive bem ainda nesse mundo, né? Alguns privilegiados chegam aos 100, mas aqui o menino vai ter 100 anos. Então a Bíblia diz no texto que a irmã Joelma leu que os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Tem árvore que chega a 800 anos. Quer dizer, as pessoas vão trabalhar, elas vão poder aproveitar o fruto do seu trabalho. Ninguém vai roubar, né? As coisas vão ser muito mais justas e as pessoas vão poder desfrutar do seu trabalho. Justiça social, Isaías 11, do 1 ao 5, Caio. Está verdinho aí no microfone? Tá. Isaías 11, do 1 ao 5. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos. Nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca, e o sopro de seus lábios matará o ímpio. E a justiça será cinto dos seus lombos, e a verdade os cintos dos seus rins. Olha que palavra maravilhosa. Jesus vai ser o juiz, ele vai ferir com a palavra da sua boca, ele vai governar a terra através da Bíblia, da palavra. Haverá justiça, não vai ter mais juiz aceitando suborno para perverter a justiça, não vai haver mais desonestidade, ele vai reger as nações com vara de ferro. Agora, no milênio, o que vai acontecer também? Haverão nascimentos, e é o texto que o irmão Kleber vai ler. Qual foi? Quando eu cheguei, já tinha estudado. Foi qual que você? Apocalipse 65. Aliás, Apocalipse 20, do 7 ao 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog, Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Até aí, o que me chama a atenção desse texto que o Tiago está lendo é que fala que as nações serão como a areia do mar. Ora, se na grande tribulação boa parte da população mundial vai ser extinta, como vai ter tanta gente assim? O que explica é Isaías 65, 23, que diz assim, a gente acabou de ler: eles não trabalharão em vão, nem produzirão para a aflição, porque eles serão semente abençoada do Senhor, e a sua descendência com eles. Vão haver nascimentos no milênio. A terra vai encher novamente. Por isso que Satanás vai ser solto no final dos 1000 anos. Para quê? Para que esses que nasceram no milênio possam, a exemplo de Adão e Eva, e a nosso exemplo também, exercer o livre-arbítrio. Escolher entre o certo e o errado, escolher entre o bem e o mal. Porque até então, os que nasceram no milênio não vão ter conhecido o mal ainda. Vão estar vivendo no paraíso, como Adão e Eva viviam no Éden. Isso aqui vai virar o Éden de novo. Mas aí o diabo, a serpente, né, que estava no Éden, vai voltar para poder dar a essas pessoas a chance do livre-arbítrio. Outra coisa, no milênio ainda haverá pecado. Nós lemos lá em Isaías 65, 20, que o pecador será amaldiçoado de 100 anos. Vai haver pouco pecado, mas ainda assim as pessoas vão pecar, e os que pecarem serão amaldiçoados. Agora, uma outra característica do milênio fantástica: pacificação da natureza. Gisele ficou com qual? Isaías 11, do 6 ao 9. Isso, pode ler. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e o menino pequenos guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. Gente, vaca e urso, que é preda e predador, andando junto, um menino pequeno guiando quem? Lê aí. O menino... Vou voltar. Vou voltar do início, né? Uhum.
E morará o lobo com o cordeiro. E Lobo com o cordeiro, o outro animal leopardo, perigoso. isso, leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão. E a nédia, ovelha, viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. Gente, esse cenário hoje é impossível. O leão e o bezerro. O leão hoje pega um bezerrinho, né? É a janta dele. Aconteceu só na época de Adão, né? Só na época de Adão. Um menino, uma criança, imagina uma criancinha aqui da igreja, pequena, brincando com o leão, conduzindo eles, né? Puxando a barba do leão, montando em cima do leão. Esse cenário hoje não é impossível, mas vai haver um período em que a natureza será pacificada, a exemplo de como era no Éden. Adão não corria o risco de falar assim com Eva: ô filho, eu vou dar um mergulho ali no rio Eufrates, né, que era o rio que passava perto do Éden. Vou dar um mergulho, daqui a pouco das 7 horas da noite, 9 horas, cadê meu marido? E foi devorado por um hipopótamo. Isso não acontecia, né, naquela época. Adão mergulhava, subia em cima do hipopótamo, dava tapa na cara do leão, né? Eu acho que é interessante que vai colocar caça no caçador. Aí, continua lendo. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. E brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e já desmamado, meterá sua mão na cova do basílico. Que é uma serpente venenosa. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, com as águas que cobrem o mar. É no milênio que a palavra de Deus vai ser amplamente difundida, que o conhecimento vai encher toda a terra. E uma criança que mama vai brincar com uma cobra venenosa, né? A áspide e o basilisco. Interessante isso aí. Então, assim que o leão e o urso pastarão juntos, quer dizer, será que vai virar todo mundo equipa? Vai todo mundo virar vegetariano? Ninguém vai mais comer carne? Não. Esse desequilíbrio na natureza que a gente vê hoje, dos animais devorando um ao outro, veio com a consequência do pecado. Eles comiam grama, todos eles. E vai voltar a ser assim. O irmão ficou com qual texto? Isaías 66, do 15 ao 24. Ah, sim, pode ler. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com o fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparam, enviarei às nações. Olha aí, os que dele escaparam, enviarei às nações. Só até aí. A Bíblia está dizendo que haverá um tempo em que todas as nações verão a glória do Senhor. Nações, a gente entende, uns países que existem hoje. Agora, a parte mais importante do milênio, que é a parte que cabe a nós. O irmão Kleber falou o seguinte: como Deus ele vai julgar as nações, como Deus vai governar as nações. O irmão João ficou com qual? Ele me ajuda no 21. Você está com Apocalipse 21. Isso, segura aí. Segura aí, porque ele vai ser o último texto dessa manhã. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Espera aí rapidinho, deixa eu concluir que está quase na hora do... Depois da aula você pergunta, que daqui a pouco o pastor Farias vai entrar.
O que tem no reino? No reino a gente tem o rei, a gente tem os administradores, pessoas de confiança do rei, e a gente tem os súditos, não é isso? A Bíblia fala que Jesus vai reinar durante 1000 anos. Os súditos a gente sabe quem são. Vão ser esses que vão escapar da grande tribulação, que vão entrar no milênio, bem tradução, aquele que chega a 1335 dias, certo? E que vão povoar a terra nesse período aqui. Agora, quem serão os administradores do reino? É aí que entra a nossa parte. Eu fico feliz quando chega nessa parte. Por quê? E os que morreram ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A gente vai reinar com Jesus aqui nesse mundo. Como assim? Como é que pessoas que morreram vão conviver com quem não morreu? Da mesma forma que Jesus conviveu depois da sua ressurreição com os seus apóstolos e discípulos. Jesus, quando se apresentou no meio deles, eles ficaram assustados. É um fantasma que a gente está vendo? E aí Jesus diz assim: olha para o furo nas minhas mãos, porque um fantasma não tem carne e osso como eu tenho. E como eles ainda ficaram meio assustados, Jesus pegou um pedaço de peixe que tinha assado e comeu na frente deles. Então, mandou tocar na ferida, né? No sinal dos cravos. Então, uma boa notícia para quem vai ressuscitar: a gente vai continuar comendo. Quem acha que no céu não vai ter comida, olha aí. Vou comer, né? Porque no céu não vai ter isso. Vai. Ué, a gente vai ressuscitar. Jesus não comeu depois de ressuscitar, por que eu não vou comer o peixinho assado também? Eu vou. Né? E ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem que vai governar as nações junto com Jesus? E aí é um texto lá de Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho. Apocalipse 2, 26, vai falar sobre esse governo que nós exerceremos junto com Jesus. Olha o que Jesus, a promessa que ele fez. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações, e ele as governará com vara de ferro, como os vasos do oleiro que serão quebrados em fragmentos, assim como eu recebi de meu Pai. Gente, Jesus vai compartilhar o reino dele conosco. A Bíblia não diz que Jesus vai governar as nações com vara de ferro, mas ele está dizendo aqui também que aqueles que vencerem governarão com ele as nações com vara de ferro. Então, quem ressuscitar não vai estar mais sujeito ao pecado. Logo, nós seremos quem no reino milenar de Cristo? Nós seremos os juízes, nós seremos as autoridades, os governantes, nós seremos os presidentes. Nós exerceremos uma atividade de governo e de administração no reino milenar de Cristo. Ninguém vai conseguir subornar um ressuscitado, pagar propina para ele. As coisas vão realmente funcionar, as leis realmente vão ser cumpridas. Então o governo do milênio estará na nossa mão, daqueles que ressuscitaram e reinaram com Cristo. Oi? Exato, o irmão tocou num ponto-chave. A gente não sabe muito bem o que é galardão, mas eu entendo galardão como duas coisas: presentes que a gente vai receber de Deus na eternidade. Lembra do que Jesus falou numa das suas parábolas, histórias que ele contava? Quando ele fala, por exemplo, da parábola do servo inútil, aí ele diz assim, a respeito daquele servo que foi fiel. Ele diz assim primeiro, né? Pegai o servo inútil e lançai nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas ao servo fiel ele diz assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Olha só, a gente hoje aqui está ralando pra caramba nesse mundo. A gente aqui, quando estamos envolvidos com os trabalhos da igreja, muitas vezes nos decepcionamos, muitas vezes nos magoamos, muitas vezes lutamos até a última força para fazer a obra de Deus. Às vezes queremos que as coisas deem certo e não dão. Às vezes somos mal compreendidos. Tudo isso a gente sofre no ministério. Traições, tudo isso. Isso é o pouco. Foste fiel no pouco. Mas aí qual vai ser o muito? O muito vai ser o milênio. Aonde essas tribulações que a gente vive hoje, a gente não vai viver mais. E aí, olha a palavra que Jesus disse para os apóstolos. Quem foram os precursores da igreja?
Aqueles que derramaram o seu sangue para que nós chegássemos aqui hoje foram os apóstolos. Eles estabeleceram a igreja sobre o seu sangue, a exemplo de Jesus. Os mártires. Esse pessoal vai ter muito mais honra no governo milenar de Cristo do que a gente. Tanto que Jesus diz para os apóstolos o seguinte: vocês vão se assentar em 12 tronos e vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. Olha que honra! Pedro, Tiago, João, Tomé, lá no reino, ao lado de Jesus, sentado no trono, tribo de Judá, tribo de Benjamim, julgando cada um. Então, no milênio, vão ter pessoas que vão ocupar lugar de destaque. Imagina Paulo, que evangelizou o mundo. O que ele não vai ser no milênio? Quem que a gente vai ser? Não sei. A Bíblia só diz assim: há últimos que serão primeiros e há primeiros que serão últimos. Lembra que a gente falou de galardão? Que a Bíblia compara galardão ao seguinte: obra de madeira, feno e palha, e madeira de prata, e obra de prata, ouro e pedras preciosas. Madeira, feno e palha é aquele galardão que vai ser queimado pelo fogo. É aquilo que a gente faz muitas vezes, não porque ama a Deus, mas por obrigação. É aquilo que a gente faz para aparecer, porque a Bíblia fala isso. Não importa como o evangelho seja pregado, contanto que seja anunciado. Se é por contenda, por ganância. Então tem muita gente pregando o evangelho e fazendo a obra de Deus por contenda, por competição, para aparecer. Isso é obra de madeira, feno e palha. Vai chegar no milênio, a pessoa vai ser salva? Vai. Mas Jesus vai falar assim com ela: olha, isso que você fez não valeu de nada. Fica aí quietinho, porque a sua posição vai ser a menor de todas. Enquanto que outros, que às vezes aos nossos olhos não está fazendo muito, mas se aos olhos de Deus, será que ele não está fazendo muito? É Deus quem vai julgar. E aí vai receber uma posição de destaque no milênio. Então eu vejo galardão sobre esses dois aspectos: uma posição que a gente vai ocupar no milênio e também presente que a gente vai receber de Deus. De repente, Deus vai pegar um camarada que se lascou aqui nesse mundo, vamos colocar assim, fazendo a obra dele, e vai dizer para ele assim: olha, você vai governar, vamos colocar aqui um lugar bem bonito, um paraíso, no mundo hoje. No Brasil. No Brasil. Fernando de Noronha. Você apanhou, você foi preso, você não desistiu. Vou colocar você num lugar bom, meu filho, para governar no milênio comigo. Você vai para Fernando de Noronha, olha aí. Que maravilha, as praias, né? Isso daí, falando assim, parece ficção, mas a Bíblia está cheia de textos que nós lemos aqui falando sobre esse milênio. Isso vai acontecer, né? Antes de Fernando de Noronha ser tão populosa como está hoje, né? Popular, eu conheci um marinheiro, cunhado meu, ele falou que chegava na técnica. Ele estava tirando da cabeça que queria ver gente, ver alguma coisa diferente de tanta paz que tinha. Só que no milênio, a população da Terra vai se multiplicar. Então Fernando de Noronha vai ser povoada, muito povoada. Não vai ter a poluição que tem hoje. A Bíblia fala em Apocalipse que vai chegar o tempo que Deus vai destruir os que destroem a Terra. Aquecimento global, El Niño, poluição, tudo isso vai ser extinto no milênio. A água cristalina, esses balões que a gente vê hoje, não vai ser mais balão, isso daí vai ser revertido. E por aí vai. Agora, para fechar a aula de hoje, Maurício, Apocalipse 21. E tem uma passagem que diz que não haverá mar. Aí já é novos céus e nova terra. Assim, foi bom Maurício tocar sobre esse assunto. Deixa eu ver aqui. Olha só, depois do milênio é importante a gente ressaltar isso daqui. Satanás será solto, vai haver novamente um caos na terra, e aí a Bíblia diz que finalmente, lá em Apocalipse capítulo 20, Satanás será julgado, lançado no lago de fogo, e aí os mortos ressuscitarão. Vai ter uma ressurreição aqui para quem foi salvo, para governar com Cristo, e vai ter uma ressurreição aqui que não é ressurreição para a vida, é ressurreição para a morte, que vai falar sobre o juízo final. A Bíblia diz assim, não é Apocalipse 20, que fala que o mar deu os seus mortos.
Teve muita gente que morreu afogada, que o corpo nem foi achado, não tem? Deus vai fazer com que essas partículas do corpo da pessoa se juntem novamente, ela vai ressuscitar. Deus tem poder para isso. E aí o mar deu os seus mortos, o inferno, quem está lá no inferno hoje, queimando, vai voltar e vai haver um julgamento de todas essas pessoas. Inclusive, eu ouvi uma pessoa uma vez dizer que quem está no inferno hoje no tormento está ansioso pelo julgamento, para poder sair um pouco do tormento, para definitivamente ser lançado do lago de fogo. Então, os mortos vão ressuscitar, e por isso que Jesus falou: não temeis aqueles que matam o corpo e nada podem fazer. Temei antes aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno o corpo e a alma. Hoje quem está no inferno está só o espírito. Mas quando quer terminar o milênio, que essas pessoas ressuscitarem, elas serão lançadas no lago de fogo, o corpo e a alma, vai tudo junto. Por isso que Jesus falou: temei aquele que pode lançar no inferno o corpo e a alma. Hoje nós temos a presença de Deus. Você clamou a Deus, que pedir em oração, você vai ser atendido. Mas eu tenho uma pregação assim, até legal ela, que fala assim: no inferno, não é que você vai ser açoitado, mas é a falta da presença de Deus. Aquilo ali vai te trazer o tormento, porque você não vai sentir mais a presença de Deus. Aqui a gente sente. Aqui, por mais que você faça uma coisa errada ali, mas o cristão ele pode voltar atrás, porque eu estou errado. Arrependimento. Mas lá não. A falta da presença de Deus no inferno vai ser tão grande, essa vai ser o tormento. Isso vai ser. Tormento. Vai ser um dos piores tormentos. Pastor, aí essa segundo julgamento aí, né? Que as pessoas serão lançadas no Microfone, tá? corpo e a alma. Não, pode deixar. Corpo e a alma no inferno. Aí haverá aquele extermínio eterno. Sim. Inclusive, a segunda morte é o lago de fogo. Não é o inferno que as pessoas estão hoje, é o lago de fogo. Será uma morte eterna. É uma morte eterna. E depois daí, haverá arrebatamento para o céu. Não, aí Não. Depois daí, a Bíblia fala em Isaías que Deus vai passar fogo num terço da terra, e que o mar já não existe, novos céus e nova terra, vai ser o texto que ele vai ler. Haverá novos céus e nova terra. Pedro fala que o que a gente vê hoje vai se desfazer pelo fogo. O mundo anterior do dilúvio foi destruído pela água, mas Pedro diz assim: o mundo atual está sendo guardado para o fogo. A segunda destruição do mundo vai ser pelo fogo. E quando isso acontecer, Deus vai criar novos céus e nova terra, que é o texto que Maurício vai ler. Uma pergunta que eu fiz ao senhor antes, o retrasado, sobre que é pecar contra a alma, esse verdadeiro contra. Você lembra daquela parte do Pecar contra o espírito. tem que pecar. Esse pecado não tem perdão. Só que é polêmico, né? Mas lê isso. Bom, eu vou para o céu e nova terra. 21. E viu o céu. Viu um novo céu. Vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E João, vi a Santa Cidade e a Nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa Para o seu noivo. ataviada para seu marido. Aí, só até aí, olha só. O céu vai descer. Apocalipse 21:2 fala da união entre o céu e a terra. Vai ser uma coisa só. A Nova Jerusalém. Aí, Maurício, pula lá agora para o finalzinho do capítulo 21, versículo 23, falando dessa cidade. 23. E já está até marcado. E a cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam para a glória de Deus, e a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Mais? Pode continuar.
Aham. Sim. E as nações andarão na sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Gente, isso aí é fantástico. Olha só, fala de uma cidade que as portas não ficarão fechadas. Essa cidade é uma cidade feita por Deus, a Nova Jerusalém, que está no céu hoje, que vai descer. E diz o seguinte, que as nações trarão a ela sua glória e honra. Observe que na eternidade, depois do fim do mundo que nós conhecemos, de novos céus e nova terra, a estrutura social que nós temos hoje vai ser parecida. E as nações, os reis da terra, vão ter governantes ainda governando sobre as pessoas, darão a elas sua glória. O céu hoje é povoado por anjos, tem uma hierarquia. Nessa hierarquia tem um anjo que é o principal, tem um anjo que é o auxiliar dele, e assim vai. Na eternidade, essa estrutura que nós conhecemos hoje em termos de sociedade, ela vai continuar existindo. Olha aqui Apocalipse, depois que fala de novos céus e nova terra, as nações, vai continuar havendo países, vai continuar havendo nações, só que vai ser uma configuração completamente diferente. Mas como Deus sempre sonhou quando criou o mundo, sem pecado agora, essa geração do milênio que pecou vai ter morrido. Os que vão entrar na eternidade são só os salvos que não têm mais a influência do mal sobre eles, porque Satanás já vai estar do lado do fogo. Aí sim a gente vai ter a eternidade sem pecado, sem o mal, completamente restaurados, vivendo o melhor de Deus que a gente nem pode imaginar ainda. Então, o que a gente está vivendo aqui nesse mundo é só um estágio, né? Tira de estagiário, como a gente sofre. O estagiário é colocado para fazer os serviços mais difíceis. A primeira nação que Deus criou, né, que foram os anjos, um dia se perdeu. Aí, agora o que ele está fazendo? Ele está fazendo um estágio, os pós-graduados vão chegar lá para não ter mais esse erro. Certo? Isso aí. Os anjos já passaram dessa etapa, da seleção. A nação lá, beleza. Aqui no mundo, a gente está nessa etapa que os anjos já viveram. Alguns vão se salvar, outros não. Mas quando a gente entrar na eternidade, essa etapa do pecado vai ser passada, o mal já não existe. Então olha que coisa maravilhosa que a gente vai viver. Tá lá no 20. Tá lá pra gente ver o Apocalipse tudo. Tá lá. Se você lê Apocalipse sem medo, você consegue enxergar isso tudo aí. É verdade. Tá lá no 27, não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira. Mas está escrito lá. Quando eu faço assim, fizesse que eu vou lembrar do. Eu fui instalar o programa no celular dele, aí eu não tinha reparado ainda. Eu tô vendo o anelzinho dele, cara, uma foto do cara. Meu filho, a camarada tá tendo um anel, e já deu assim. Agora, me chama a atenção, é assim, a fidelidade que tem a religião que serve. Isso é muito interessante para mim, para a reflexão, assim, como que a nossa fidelidade é Cristo. Porque, assim, a fé é uma coisa indiscutível, no sentido assim, você pode para pressuposto, princípio de respeito à fé de qualquer pessoa, ainda que essa fé não seja em Cristo, no primeiro momento eu vou respeitar o que é a fé dele. A gente deve partir com passagem de amizade explicar que você vai levando Cristo para essa pessoa. Mas no primeiro momento, isso não vai bater de frente e falar que ela não vai falar do céu, você vai sair dele. Agora, o que é interessante é a fidelidade que a gente só tem ao que ele serve, até o anel do cara. Até o anel. Mas como nós somos fiéis a Cristo, quantos não estão com Deus? Tem muito. Eles creem uma mentira, né? Você está falando de novo. Chamando de para aquela. Mas toda a
assim também, fala que o fio das trevas é mais prudente do que o calor, só mais dentro dessa. É isso aí. Mas ali, eu acho que é por medo, cara. Não chega nem a ser respeito, não é medo de acontecer algum mal. Aí, se não fizer, eu acontecer comigo. Tem uma aceita que coage as pessoas, né? Também. Não, mas tem gente, eu trabalhei com uma parte importante, ele era da São Jorge. Tem bastante tempo aí, tinha lá, ele sabia que era um cristão, aí eles queriam entrar na sua religião, eu não entrar, mas ele entrava na sua religião. Aí eu falava para eles, se não ele falava assim, mas não adianta você pedir ao São Jorge, respeito. Mas quem vai atender você não vai ser Deus. Yes. Mas eu não posso pedir a São Jorge é Deus. Eu falei, não, mas Deus. Fazer intercessão, né? Que eles chamam. Quando chegam. Você era muito orgulhoso mesmo, mas Deus vira agora dele com quem? Se você pedir a Jorge, não pode nem te atender. Porque quem dá a bênção é Deus. Ele fala, então, cara, mas ele continua muito orgulhoso. Na cabeça dele, se ele pedir São Jorge, para Deus eu tenho São Jorge. É mais ou menos aí. Tem até a frase, pede ao quando é atendido, é pior. Quando chega alguém lá no meu oficina, o estudo de São Jorge, para mim é 7-1. Eu tenho que estar com o pé sempre atrás. Mas a coisa. Não,